Alô, amiguinhos! Canal Tricolaço por aqui, rapaz. Eu tô com um fio aqui que eu vou te falar uma coisa, hein? Ó, precisa de uma extensão. Ei, Laia, não carreguei o microfone de novo. Mas tá ruim aquele microfone de lapela lá também, viu? Vou ter que trocar aquele trem. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Fazer um negócio bonitinho aqui. Pronto, aí, ó. Né? Um pouquinho mais discreto, um pouquinho menos esquisitão, né? Falando das coisas do São Paulo Futebol Clube na nossa resenha da semana aqui do canal Tricolaço. Preparando a volta da data FIFA com uma condição surreal. O título do vídeo de hoje não é por acaso. Se você passar pelo CT da Barra Funda nesta semana e parar para olhar o treino do São Paulo, ou se você conseguir acesso ao estádio do Corinthians na quinta-feira, coisa que São Paulinos não podem, mas de repente você está desembarcando do metrô, atravessa a calçada lá, passa na frente, e estiver chegando o ônibus do São Paulo, por exemplo, é capaz que você jogue. Você pode completar o banco do São Paulo para o jogo contra o Corinthians, o majestoso, na quinta-feira. É uma coisa absurdamente inacreditável, mas é o que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube agora. Né? O time fez uma rotina de exames e avaliações para 2026 e na quinta-feira a equipe se apresentou para treinar. Então já havia a baixa do Oscar, que tinha sido internado por causa daquele episódio cardíaco que a gente comentou no vídeo da semana passada. E aí, logo quem que acaba sentindo no treino? Lucas Moura. Lucas Moura sentiu a contusão no joelho mais uma vez. E aí acabou deixando o treino. Não é uma certeza que ele não jogue, mas virou dúvida. Depois disso, na sexta-feira, Arboleda teve uma contusão muscular, saiu do treino. Esse está quase fora do clássico, está praticamente fora. Então você tem Arboleda, Lucas Moura, já tinha o Oscar, que já estava fora. O TAP a gente não sabe se chega a tempo, então talvez o São Paulo tenha que usar o Ferreira. O Ferreira também sentiu um pouco de dor aí na semana que passou. O Enzo Dias. Teve a questão do Enzo Dias também, que surgiu no mesmo dia do Lucas. O Enzo Dias fez um exame e detectou uma hérnia inguinal e foi para a Argentina e operou lá com um médico da confiança dele. E isso antes de um mês ele não pode fazer mais nada. Como daqui a um mês o campeonato já terminou, não tem mais Enzo Dias em 2025. Como o Wesley também está machucado com uma dor no pé, quem deve jogar contra o Corinthians é o glorioso Patrick Lanza. Ou o Crespo utiliza o Ferreira fazendo aquele corredor, que aliás deu bem certo contra o Flamengo, e aí coloca alguém para fechar junto com o Luciano ali. E não pode ser o Dineno, que também está machucado. O TAP, a gente falou, está disputando amistosos, não sabe se vai dar tempo de voltar ou não. Se der para voltar, vai para o sacrifício, talvez jogue. Esse é o panorama para o jogo da quinta-feira. Agora, por que nós chegamos até aqui? Porque, de novo, né? A grande discussão depois do Oscar foi, mais uma vez, o departamento médico do São Paulo, o departamento físico do São Paulo. E eu vou arriscar dizer uma coisa que não é tão popular assim. E eu sempre que falo disso, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a gente vive tempos de, eu vou chamar de uma dicotomia institucionalizada. Dicotomia, para quem não entende, é uma linguagem que vem mais da religiosidade em si, mas de qualquer maneira você pode usar na vida cotidiana. A dicotomia é popularmente chamada de 8 ou 80. Né? Então, é direita ou esquerda, não tem centro. Né? Os caras não falam do centro. Aí a extrema-direita pega o centro e chama de isento, e de isento de forma pejorativa, e que por tabela acaba virando um esquerdista. O radical de esquerda diz que o cara de centro, quando ele para analisar, ele acaba pendendo mais à direita. Então fica essa conversa mole.
Então você vai falar do técnico, por exemplo. Não, você está queimando o técnico. Não, você está elogiando sem ele merecer. Não tem meio termo. Então eu quero fazer um convite ao meio termo aqui, porque o que eu vou falar faz com que pessoas que gostam do Crespo, e eu gosto do Crespo, achem que eu estou querendo detonar o Crespo. Porque a dicotomia São Paulina última foi Crespo ou Zubeldia. Então, quando o Crespo veio e ganhou 7 jogos seguidos, a turma que não gostava do Zubeldia, ao invés de comemorar, vinha para as redes sociais e falava assim: tá vendo? Porque é técnico de verdade, não sei o que lá e tal. Então, se você fala qualquer, se você bota qualquer reparo no trabalho do Crespo, você é um zuba maníaco. Você ganha o carimbo na hora. Já sei que é o Zubeldia de volta. Não quero o Zubeldia de volta. O Zubeldia teve o tempo dele no São Paulo, acho que ele acertou muito, errou bastante também, e o tempo dele acabou, ponto final. Não se discute mais. Mas as pessoas agem assim. Elas não aceitam que exista um meio. Então eu vou tentar trabalhar pelo meio. Que é o seguinte: o trabalho do Crespo é bom. Para mim, o trabalho do Crespo merece continuidade. Mas isso aconteceu em 2021 e está acontecendo de novo. E aí tem uma coisa muito séria que é assim: às vezes você precisa aprender a mudar suas convicções. O Crespo gosta, ele entende que é a melhor forma de jogar, ele não abre mão de marcação individual com, eventualmente, perseguição individual. É ruim? Não exatamente. Mas tem um problema. Você arrebenta o jogador. Cara, é muito movimento de ida e volta, é muito movimento lateral, é muito movimento de reflexo. Por isso é que muitas equipes adotam a marcação por zona. Uma marcação que é feita por um grupo numa determinada área do campo. E você vai cercando o grupo de jogadores adversário. Você vai ter aquele que pega o seu principal ali, mas você tem uma espécie de patrulha em volta. Se você faz, olha, o Memphis correu lá na área, aí o cara que marca o Memphis vai lá na área do Corinthians, volta acompanhando o Memphis aqui. Cara, não tem como o cara se sustentar fisicamente numa equipe de futebol. Não tem como. O cara vai quebrar. Então vamos lá. Isso acontece no jogo, isso acontece no treino. Então o time jogou, acompanha o raciocínio comigo. O time jogou no domingo à noite, folgou, teve os exames, aí voltou a treinar na quinta-feira. Quando esse time volta a treinar, você tem uma baixa por dor muscular. No dia seguinte, outra baixa por dor muscular. No outro dia, você tem a revelação de um diagnóstico de hérnia inguinal. Sabe o que é hérnia inguinal? É uma hérnia que dá aqui, ó, em volta da virilha, e que te impede de fazer esforço. E ela muitas vezes é causada por esforço. Então, se você não tira, ela pode se romper e causar uma inflamação, uma dor muito forte. Então, os médicos vão lá, retiram, porque senão você vai, gradativamente, você vai poder fazer força mais. Você não vai conseguir fazer força. Então, o médico vai lá, retira aquela hérnia para que você possa voltar a ter movimentos livres. Mesmo assim, a autorização para que você possa fazer movimentos de força demora. Demora, porque é uma área sensível ainda, né? Lá dentro vai estar costurado, pode estourar ponto, você pode provocar uma outra hérnia. Então também tem relação com o físico. O que eu estou querendo? Detonar o Crespo? Não. Mas tem um erro nessa avaliação da galera que fala do São Paulo. Que o departamento médico é uma porcaria. Eu não estou dizendo que ele é bom. Mas o departamento médico não cria o problema. O departamento médico existe para resolver o problema. Em 2023 havia uma crítica muito forte, 2022 e 2023, uma crítica muito forte em cima do departamento médico do São Paulo, porque o jogador entrava no departamento médico e não saía. O que acontece agora é o seguinte: ele entra, mas se o serviço for feito, ele sai. A questão é, por que ele entra? Então, sobram só duas possibilidades aí. Três. Ou
o trabalho do departamento físico é muito ruim, ou o Crespo exagera na dose e isso contribui para estourar jogadores, ou os caras estão tão mal preparados fisicamente na vida que eles não aguentam nenhum tipo de esforço. Esse departamento físico é o mesmo de 2024, quando o time tinha um pouco menos de lesões do que agora. É o mesmo de 2023, quando tinha muito menos lesão do que agora. Havia lesão, mas não como agora. Então, é o departamento físico? Ah, mas pode ser que eles tenham mudado. Ok. Mudado a pedido de quem? Vamos de novo, pelo amor de Deus, não estou culpando o Crespo. O Crespo parte do princípio de que o jogador tem que se preparar fisicamente adequadamente para que ele possa suportar essa carga. Esse é que é o detalhe. Ele não abre mão da carga. Ele quer que o jogador cumpra essa carga. Mas ele sabe que para cumprir ele tem que estar muito bem preparado fisicamente. Então a grande exigência do Crespo é boa preparação física para esse jogador. Agora, um cara de 33 anos vai ter um pouco mais de dificuldade. Por isso, inclusive, que dizem que nas reuniões de planejamento para 2026, a tônica é o São Paulo precisa se tornar um time mais jovem, porque ele vai utilizar a correria e a força dos mais jovens para poder cumprir esses objetivos. Tá tudo certo. Eu só queria ter o direito de levantar um questionamento. Por que não dar possibilidade de mudar de convicção uma vez na vida? Só uma. Tentar outro tipo de marcação. É igual a história dos 3 zagueiros. Se você pedir, Robson, monte um time de futebol do zero com o sistema tático que você acha que é o melhor. Eu vou procurar os jogadores que se adequam à posição e vou montar um 3-4-3. Pelo qual eu sou apaixonado. Você tem segurança defensiva com 3 zagueiros. Você tem alas que também são laterais. E você tem jogadores de meio que podem até ser 2 volantes, mas construtores. E que trabalham fazendo a ligação do campo de defesa com o campo de ataque. E você tem 3 atacantes. 3 atacantes que, quando acompanhados de 2 laterais que viram alas, são 5 atacantes. É absurdamente ofensivo quando você tem a posse da bola, mas exige muito fisicamente. Mas eu admito que, olha, se jogar sempre com 3 zagueiros me der problemas, eu vou ter que experimentar com 4. E eu nem acho que os 3 zagueiros do Crespo tenham problemas, acho que ele tem que manter. Mas ele precisa experimentar uma vez ou outra para saber. Aí já não é nem pela questão física, porque às vezes ele não vai ter 3 zagueiros. Né? E se ele perder o Arboleda, o Alan Franco e o Ferrarese? Aí ele vai ter o Sabino, o Tolói e o outro menino lá, quem é? Não, esses aqui, né? Só, são 2. E alguém da base, são 2 zagueiros. Você é obrigado a usar. Então é isso. O São Paulo quase sem jogador, se preparando para enfrentar o Corinthians na quinta-feira, ainda precisando de um resultado positivo. Essa é a questão. São Paulo hoje é 9º colocado, porque o Bragantino ganhou do Atlético. O Bragantino não jogará no meio da semana, porque esse jogo do Atlético foi antecipado. Perdão, vai jogar sim. Ele não vai jogar na 37ª rodada. Mas esse jogo foi uma antecipação da 37ª rodada. Quando chegar lá as coisas se ajeitam, mas você não pode ficar esperando. Se o São Paulo tem ainda uma miserável vontade de ir à Libertadores da América, tem que tentar ganhar do Corinthians lá. Ainda que seja muito difícil, mesmo com o Corinthians não jogando nada, que foi o que eu vi no último jogo do Corinthians contra o time do Ceará. Não jogou nada. Mas tá jogando em casa, torcida em cima, pode fazer diferença. Certo, amigos? Até a próxima, então. Depois do jogo na quinta-feira tem resenha pra gente analisar a partida aqui. Valeu.